Muito bom dia, queridos irmãos, muito bom dia, querida família. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos, nesse dia tão maravilhoso, nesse início de semana, segunda-feira hoje. Que dia tremendo para podermos iniciar a nossa meditação, dia 22 de janeiro. Espero que você tenha uma semana iniciando aí na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração se você se colocar na sua presença, já iniciando o dia, iniciando a semana. Deus fará coisas tremendas na sua vida e falará muito ao seu coração. Então vamos iniciar a nossa meditação deste dia. Muito bem, vamos dar início então. Antes vamos tomar um golinho de café quentinho. Muito bom. Glória a Deus, um cafezinho nos anima logo pela manhã, não é verdade? Quero hoje iniciar essa meditação nessa segunda-feira linda, maravilhosa que Deus nos está nos dando. Quero ler, continuando, o livro de Romanos, mas um capítulo que realmente é muito marcante, inclusive nas nossas ministrações de discipulado, que é o capítulo 8. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 8, nós vamos ver os versículos 1, 2 e depois os 5 ao 10. Romanos 8, 1, 2 e depois os 5 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha, irmãos, realmente esse é um texto tão importante para as nossas vidas, que realmente nesses poucos 10 minutos que nós aqui temos no nosso encontro diário, é muito pouco, não dá tempo para falar. Tanto que eu sempre digo que esse tempo não é para que você use como sua meditação única. Não, isso aqui é apenas um início, para que você dê continuidade. Pelo menos 1 hora de meditação tem que acontecer, que você vai transcrever, que você vai meditar, que você vai guardar a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é apenas um início para que você possa ter ânimo e iniciar o seu dia na presença de Deus. Muito bem. Esse capítulo 8, ele já nos coloca, nos mostrando uma condição impressionante, vamos ver se a gente consegue falar um pouco desses versículos que nós lemos. Então ele diz que, o apóstolo Paulo diz que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse é um versículo que nós mostramos que Satanás é tão astuto que ele, a melhor maneira de ele poder enganar o cristão, ou poder tirá-lo da presença de Deus e da vontade de Deus, é usando a própria palavra. Satanás fez isso com Jesus,
usando a própria palavra para fazer com que Jesus não cumprisse a vontade de Deus. E é o que ele faz conosco. Ele usa a própria palavra de uma forma distorcida, ou então ele começa a criar versões, né, onde a palavra mesmo é parte da palavra real, é ocultada. Mas, nesse versículo, que algumas versões param até aqui, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e é um erro gritante, porque toda a palavra de Deus, como você sabe, ela está condicionada. Tudo existe uma condição, né? E esse versículo ele não para aí. Em algumas versões, o que acontece? Elas param o versículo aí. Por exemplo, a Nova Versão Internacional, que é terrível, ela para aí a parte do versículo, né? E aqui esse versículo, como toda palavra, toda a palavra de Deus, ela é parabólica, toda a palavra de Deus, ela é num sentido parabólico, ela é também num sentido condicional, tudo está numa condição. Este primeiro versículo realmente nos fala isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas continua, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você andar segundo o Espírito, conforme o Espírito, então realmente não haverá condenação, porque você está em Cristo Jesus. Mas se você não andar, se você andar segundo a carne, eu vou dizer que o contrário ele é verdadeiro. O contrário ele é verdadeiro, ou seja, se você andar na carne, sim, haverá condenação, porque você já não está em Cristo. Ou você está em Cristo andando no Espírito, ou você anda pela carne. Então, meus irmãos, isso é muito sério, porque ele já no versículo 5 que nós lemos, fala qual é a prova disso? A prova é que, porque aqueles que andam segundo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, tudo aquilo que é terrenal, tudo aquilo que agrada a minha carne. Isso, quando eu gosto disso, quando o meu coração está voltado a essas coisas, isso significa que eu ando na carne. Mas agora, os que andam segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Então é muito necessário que você faça essa avaliação. O que a tua vida está inclinada para quê? Para as coisas terrenais ou para coisas eternas? Se você estiver com o seu coração para coisas terrenais, então você está na carne. Mas pastor, eu moro no mundo. Evidentemente, estamos no mundo, mas o meu coração, o meu espírito, o meu corpo, eles têm que estar voltado para as coisas do Espírito. Ou seja, aquilo que preenche a minha cabeça, que toma o tempo da minha vida, ela não pode ser terrenal, porque isso vai demonstrar que eu estou na carne. Então, e é muito claro, diz que se eu estou inclinado para a carne, o que acontece? Eu estou o quê? A inclinação da carne, ela é morte. Ou seja, a inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, andar no Espírito é estar em Cristo, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é vida e paz, paz, porque Cristo é o príncipe da paz. Então a inclinação do Espírito é vida e paz, ou seja, você está diretamente direcionado, voltado para aquilo que relaciona a Cristo. E agora, veja o versículo 7, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou seja, a inclinação da carne é a mesma coisa que amizade com o mundo. Inclinação da carne é igual a amizade com o mundo, que é igual o quê? Como ele fala aqui, inimizade contra Deus. Se você for no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, você vai ver que aqui o apóstolo ele fala assim, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, então se você pode fazer essa relação de Tiago capítulo 4 com esse texto de Romanos capítulo 8, você vai ver que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a inclinação da carne é amizade com o mundo. É todo o meu tempo voltado para o mundo. Então você precisa colocar isso no seu coração. E nosso tempo é muito curto, porque eu quero que agora você vai começar a estudar esse capítulo. Veja, vai aí, porque quando chega lá no versículo no versículo 14, desculpe, ele diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja,
fala de uma genética. Quando eu sou guiado por Deus, se eu tenho a genética de Deus, então eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Isso é muito sério, irmão. Se você não tem a genética de Deus na sua vida, você não é guiado por Deus, pelo Espírito, você é guiado pela tua carne. Então você não tem a genética de Deus, você não é um filho de Deus. Uau, tremendo isso! E eu quero que você continue aí esmiuçando esta palavra, deixando o Espírito Santo falar ao seu coração nessa semana. Não desanime, a semana está iniciando e Deus tem muito para a sua vida. Deus quer te guiar, Deus quer que você seja controlado pelo seu Espírito e não pela sua carne. E você vai fazer isso ouvindo, estando em sintonia com Deus, em nome de Jesus. Essa semana é uma semana que realmente Deus vai te mostrar grandes revelações da sua palavra e a sua vontade na sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amanhã nos vemos às 7 horas da manhã, impreterivelmente, vamos continuar meditando na palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, eu te amo em Jesus.